Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Aí tu compra uma Lamborghini, 4 milhões e meio. Aí tu entra na Lamborghini, claro, tu vai parar o trânsito, né? Quase ninguém tem Lamborghini. Mas por dentro você tá cheio de problema. Ah, eu prefiro ter problema numa Lamborghini, eu escuto isso direto, do que ter problema num Fiat Uno. A questão não é a Lamborghini. A Lamborghini não é um problema. Só que ela também não é o quê? Uma solução. Pronto! Né? Então a solução é o quê? Pô, tô querendo a Lamborghini pra aparecer, então minha autoestima tá baixa. Tem alguma coisa errada aí. Se minha autoestima estiver alta, literalmente, eu não preciso da Lamborghini. Agora, eu tenho dinheiro, eu quero comprar uma Lamborghini. Maravilhoso, compra. Mas aí tem um fundamento. Mas o que o homem pensa? O homem quer comprar uma Lamborghini porque ele quer andar e quer, tipo, as mulheres todas vão olhar, vão fazer. Esse tipo de pensamento não é tão interessante. Porque a gente vive... Lembra daquela letrinha que eu falei? Yod, Rev, Vav, He, que é o YHWH? Esse Yod é como se fosse Deus. Esse Re é como se fosse eu. Esse Vav é como se fosse os outros. E esse outro Re é como se fosse eu, Fernando, iluminado. Nós vivemos em Vav. O que é Vav? Os outros. A gente vive pensando nos outros. Então tudo que você faz, você pensa, botar essa camisa aqui, né? Porque se eu botar uma camiseta fininha, o pessoal lá do estúdio vai me sacanear. Tô inventando aqui. Você deveria botar camiseta fininha, porque tu quer. Mas tu não vai botar, porque o Vav, as pessoas, vão te sacanear. Então a gente vive errado. A gente deveria viver assim, ó, Deus, eu. As pessoas vão estar no meu caminho, mas o que importa sou eu. A gente não faz isso. A gente faz assim, ó. As pessoas vão dizer para onde eu tenho que ir. Então aqui eu vou para cá, tá todo mundo indo para cá, aqui eu também vou. A gente faz os caminhos porque a manada vai. Totalmente errado. É errado porque não tem a ver com a gente, não é a nossa missão. Por exemplo, eu já li a Bíblia 7 vezes, eu já ensinei padres e pastores. Eu sou todo tatuado, tenho piercing, eu tenho um jeito todo diferente. Eu tenho cara de um cara que conhece a Bíblia mais do que o próprio pastor? De Bíblia não. Não tenho. Mas, de fato, já li 7 vezes porque eu sabia que a Bíblia era muito mais do que a Bíblia. Ela tem uns códigos ocultos ali que ninguém sabe. Sério, tipo o livro de Eli ali, que a galera vai dominar isso aí. ali, né, mano? Basicamente isso. Você conseguiu identificar os códigos secretos ali. É, porque se você ver os números dos capítulos e dos versículos, tá nos números. Como assim? Caraca. Por exemplo, se você pegar João, capítulo 17, versículo 3. Aham. Isto significa vida eterna, que absorva o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Ah, legal. Li. Só que é João 17, 3. Capítulo 17, versículo 3. Então, capítulo 17, 1 mais 7 dá quanto? 8. O versículo é 3. 8 mais 3 dá quanto? 11. 11 são 2 números 1. 2 número 1 dá quanto? 2. Quando a gente começa a fazer esse jogo e lê o texto, a gente descobre que o final 2 tem a ver com essas duas pessoas, Deus e o Filho. Aí a gente começa a entender que eles estão dizendo de uma ação, de uma energia de ação. É difícil explicar isso assim tão rápido. Tá. Não, mas tá massa. Mas os números, eles têm uma representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Porque depois o 10 é 1 mais 0 é 1. 11 é 2. E assim por diante. Então, os códigos estão no capítulo e no versículo. Aí tu lê o texto em hebraico, grego ou aramaico para perceber as palavras, junta com os números e descobre uma outra coisa que não está escrita ali. Esses dias eu Seria- que os números são algo novo na humanidade, assim, que antigamente a gente usava só os números romanos. Na verdade, os números nem são números, né? São desenhos. Aí depois se transformaram numa leitura numérica. É muito louco isso tudo. Se a gente for ver, tudo é geometria, tudo é desenho. O corpo da gente é um desenho. O falo, triângulo para cima, né? A vagina, não é um triângulo para baixo? Sim. E o triângulo para cima, vocês sabem que símbolo é esse? Não. Triângulo para cima representa fogo. Triângulo para baixo representa que símbolo? Água. Água. Triângulo para cima com um cortezinho aqui em cima, já viram esse desenho? Já viram isso aqui? Não, nunca vi isso. Isso aqui representa ar. Isso aqui representa terra. Terra. Isso aqui é fogo, isso aqui é água. Isso aqui são pictografias, são os 4 elementos. Que existem, estão datados, estão escritos em tábuas, em pedras, em cavernas há 5, 6, 7 mil anos. 5, 6, 7 mil anos. Nas cavernas. As Então, cavernas. Eles representavam os elementos assim.
Então, olha aqui, né? O falo, o pênis, a vagina, e depois tem os outros elementos que representariam a junção dos dois. Agora, se você pegar esse triângulo para cima, depois botar um triângulo para baixo no meio, o que que faz? Estrela de Davi. Pronto. O quê? Estrela de Davi. Estrela de Davi. Então, mano. triângulo para cima é fogo, triângulo para baixo é água. Então, a junção do fogo e da água, do macho e fêmea, do masculino e feminino, do sol e da lua, do pênis e da vagina, de todas as formas possíveis. Na junção, a gente tem um símbolo de proteção, um símbolo que foi usado muito para proteger, para fazer uma aliança entre Deus, Davi, É etc. Deus, né, cara? Isso é Deus, né? Então, os símbolos representam essa conexão com Deus. E tudo é símbolo, por isso que eu falei. Ali a gente tem 3 lâmpadas, né, seta. de LED formando uma seta. E nós temos representações em cavernas de seta. Seta, tem um desenho de seta, ele é um símbolo chamado TYR, Tir. Tir Tyr é um... Não é um... é uma runa. Já ouviram falar? Runa... Runa nórdica. Já. Os vikings. Por isso que eu ia falar, Tyr é um deus, não é? Isso aí. Um deus grego. Ele mesmo. Um deus nórdico. Nórdico. Isso aqui é runa, isso aqui é runa, isso aqui é runa. As runas são o quê? Runa significa sussurro. É uma forma de você se comunicar com o teu interior. É a runa. Os nórdicos usavam, mas as runas não são deles. A gente conheceu as runas com os nórdicos, com os filmes, com Ragnar, para quem é mais novo. Mas o que acontece? A Tyr, o desenho é uma seta. Basicamente aquilo ali, uma seta. E o que significa Tyr? É guerreiro. Então é força aqui, de vontade. Então a seta representa o quê? O pênis para cima. Então se o pênis está para cima, tem força de vontade, tem desejo, vai pra guerra, faz acontecer. Por isso que o símbolo do masculino seria aquela bolinha com a seta? Ou não tem a ver? Quando você fala de Aquele redondo com a dos setinha. elementais. Setinha Ali tá e a falando da dos mulher, planetas. com a cruzinha pra baixo. Não sei, Isso, com quando você tem cruzinha. a bonequinho com a perninha para baixo, aí a gente já fala de outro tipo de simbologia. Aham. Mas ficando, só para não confundir, que é uma matéria bem grande, né? Mas ficando, por exemplo, na setinha e você pegando a runa ela tem uma representação de quê? É um sussurro. Aqui está representando que aqui nesse ambiente tem o quê? Tem força de vontade, tem desejo, tem paixão, faz acontecer, aqui tem produto. E isso consegue afetar as pessoas de forma inconsciente. Inconsciente. Ninguém sabe. Ninguém olha para uma seta e fala assim, parece uma runa. Só uma pessoa maluca como Então eu. é importante o cara até ficar ligado o que ele põe na parada dele. Às vezes o cara inconsciente coloca uma coisa ruim na Com casa certeza. dele, que E aquilo não lá vai sabe. passar energia ruim pra ele direto. E ele nem sabe. Então, Aí ele vai culpar que é a mulher, que é o filho, que é o trabalho, e de repente a casa dele também está ajudando e contribuindo com elementos ruins para fazer isso. você se liga nessa parada toda. Se for lá na sua casa, você É, monta bem- ela todinha pra... Minha casa é toda proposital. É. Eu não sou maluco, nada disso, mas ela é toda feita para um propósito. Ainda mais que eu lidero uma escola de alta magia, automaticamente eu trabalho todas as proteções, tudo que eu sempre entendi na minha vida. Eu adquiri esse conhecimento. Não é uma coisa que eu fico divulgando, eu não fico mostrando, gente, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Nessa área aqui da minha casa, eu fiz isso. Não, Mas tem um significado. tudo tem um significado. Mas é massa, cara. A gente tava com a galera e o cara construiu a casa dele, lembra? Na frente Lembro de um lago. demais. E tudo tinha um significado na casa do cara, assim, sabe? Isso não é ser louco, velho, né? Você tem esse conhecimento, você acredita nisso, você tem que colocar em prática, velho. E minha vida inteira foi assim. Se eu tô aqui hoje é porque eu coloquei isso em prática. E não é uma coisa que você tem que acreditar. Isso é maluco. Hein? Isso não existe. Tá bom? Isso é criticado pelas pessoas, principalmente as pessoas que sabem o que você tem e o que você tá propagando, porque durante anos o conhecimento foi guardado, né? Não era conhecimento para ser liberado, para ser aberto. Né? Ainda não é, eu acho. Eu acho ainda que as não pessoas é. ainda querem guardar isso aí. O que eu ensino, eu tive muitos problemas há muitos anos atrás, de pequenas perseguições, mas não é perseguição nada demais. É tipo, olha, não pode fazer isso, você sabe que não pode ensinar essas coisas, isso tem que ficar fechado. Te pediram pra calar? Pediram. Só que eu não calei e ficou por isso. Não sofri nenhum tipo de ameaça, nada disso eu sofri não. Mas foi tipo aquela coisinha meio chata de ouvir, que você fica preocupado, né? Pô, será que tô recebendo uma ameaça, não sei?
Sei Sim, lá, né? sim. Mas não foi nada demais. Mas por que não foi nada demais? Porque eu acabei me tornando o maior grau dentro de uma sociedade. Então, sendo o maior grau, existe também uma questão de proteção, de hierarquia, etc. De um respeito também. Hoje eu lidero uma fraternidade, como eu falei para vocês, e dentro dessa fraternidade eu tenho gente que é maçom, eu tenho maçom 32º grau da maçonaria. Que é o Penúltimo máximo, grau, né? penúltimo. Penúltimo. O último grau, que é o grã-mestre.